Mas, enfim, para dizer o seguinte, as comunidades de base, o método do Paulo Freire, o movimento de educação de base, do MEB, tudo isso foi a brasa, serviu de brasa, que foi fermentando o movimento social. Só que eu não tive essa intuição. Fui preso pela primeira vez em 64, no Rio, justamente nessa república. Infelizmente para mim, infelizmente para ele, fui confundido com Betinho, né? As coincidências de nome, cidade, movimento, enfim. E depois, vindo para São Paulo, entrei na luta armada, no apoio a Marighella, está aí no Batismo de Sangue, está no filme, no livro também contado essa história. E aquela ideia de que nós, intelectuais, éramos a vanguarda do proletariado. E por causa do nosso exemplo, o povo faria a revolução. Eu não. Eu tenho muito orgulho, sinto muita honra de ter feito o que fiz e participado do que participei, né? Acho que, com toda a crítica e autocrítica que a gente tem que fazer a partir de hoje, mas foi uma experiência em que as pessoas entravam para dar a vida, e muitos deram a vida por ela. Era uma coisa muito séria. Mas a gente tinha tudo. A gente tinha coragem, a gente tinha dinheiro de expropriação bancária, a gente tinha armas, a gente tinha ideologia, só faltou um detalhe: apoio popular. Só que esse detalhe é 90%. Não, o resto a gente tinha. E por que faltou esse detalhe? Porque a gente vinha de uma tradição de esquerda em que o povo era uma categoria. Aliás, vou dar um salto para dizer também, estou dando um depoimento muito pessoal, quando caiu o Muro de Berlim, ficou muito claro para mim quem passou a ser burguês sem culpa e quem continuou ainda com ideias socialistas. Continuaram com ideias socialistas, salvo honrosas exceções, aqueles que tinham vínculos com o mundo popular. Agora, aqueles que não tinham vínculo com o mundo popular, olha, se sentem aliviados do fato do Muro de Berlim ter caído. Porque era uma coisa de afirmação intelectual, não era uma coisa de coração, era de razão. Era de razão. Tanto que eu viajei muito pelos países socialistas e fico me perguntando onde estarão aqueles dirigentes ultra-revolucionários que eu conheci. Será que estarão lutando para que aqueles países voltem ao socialismo? Ou arrumaram um bom emprego, se acomodaram, né? Me lembro de um delegado na Alemanha Oriental, ele foi delegado no nazismo, não, foi delegado antes do nazismo, na democracia, depois no nazismo e depois era delegado no comunismo. A capacidade de adaptação, né, impressionante desse cidadão. E possivelmente convicto de cada um desses sistemas, desses regimes. Ora, nós vamos para a prisão e passamos, no meu caso, né, 4 anos fazendo autocrítica. E aí autocrítica de todos, né, porque a repressão não fez distinção entre quem optou pela luta armada e quem não optou. Foram todos duramente reprimidos. Ação Popular, que não, um segmento da Ação Popular não havia optado, o Partido Comunista Brasileiro não havia optado, então, mas todos sofreram igual repressão. A prisão tem 2 coisas muito boas, né? É bom a gente lembrar. Primeiro, que você pode fazer reunião sem preocupar com o tempo. E segundo, que você pode falar mal do governo sem perigo de ser preso. Naquela época isso era um privilégio, né? Então, enquanto nós fazemos autocrítica, acontecia um fenômeno no Brasil que, quando eu saio em 73 da prisão, a mim e a todos que saíram da cadeia, fomos tomados de surpresa.
o surgimento de um movimento popular. Como é que essa gente se organizou e se mobiliza se nós estávamos na prisão ou no exílio? Sabe? Que milagre é esse? O que tinha acontecido? Agora vocês visualizam 4 esferas. A história do Brasil, de 64 a 85, para entender o fenômeno Lula, se dá na progressão dessas 4 esferas. É um exercício didático que eu estou fazendo, mas a primeira esfera é a esfera da pastoral, comunidades eclesiais de base e movimentos pastorais das igrejas. É a primeira forma de organizar o povão. Com a vantagem que a linguagem religiosa é empática. É muito complicado eu falar de desigualdade social para um cara que é analfabeto. Mas se eu falar, olha, Deus não é pai, e por que tem gente rica e gente pobre? Aí ele entende. Aí ele fala, bem, não pode ser culpa de Deus. Então vamos procurar a causa aqui. Né? Ou alguém estava comentando comigo aqui, negócio de que dificuldade, né, de falar do povão hoje, de falar em socialismo e tal. Eu dizia, olha, eu me lembro do Acre, uma comunidade de base, um sujeito de outro falou, compadre, que negócio é esse de socialismo? Olha, compadre, eu não sei não, mas uma coisa eu tenho certeza. Tudo de ruim já aconteceu aqui. Isso aí não, só pode ser coisa boa. Então, a gente começou... As comunidades de base usam um método, através da leitura da Bíblia, que chama fato da Bíblia e fato da vida. Eu vou usar uma metáfora para explicar bem. Na igreja nós aprendemos a ler a Bíblia como quem abre uma janela para ver interessantes fatos do passado. Esse era o método antigo. Nas comunidades de base, a Bíblia é lida não como quem abre uma janela, mas como quem se olha no espelho para enxergar a sua atualidade. Então, quando você fala de Moisés libertando o povo hebreu da escravidão no Egito, o cara já faz uma aplicação à situação dele aqui. Isso é um método que é adotado nas comunidades de base. Isso criou um imenso processo de conscientização política. A maioria dos atuais políticos profissionais brasileiros de origem popular veio das pastorais populares. Eu vou citar alguns nomes, vocês vão ficar surpresos. José Genuíno, Vicentinho, Luiz Erondina. Como eu sou velho, eu sei desse povo todo quando eu era menino, né? Então posso falar disso. Paulo Paim, Barelli. O Lula é uma exceção de liderança popular que não veio, que não iniciou a sua militância na esfera pastoral. É uma exceção. O Jair Meneghelli, né? Enfim, e o MST, a direção inteira do MST, o João Pedro deve ter dito isso aqui, né? Todos eles, até não só vieram da pastoral, muitos como João Pedro vieram do seminário, né? Foram formados para ser padres. As SEBs começam então a discutir, à luz da Bíblia, quais são os problemas da comunidade. É o problema da água, da passarela na estrada, da moradia, da saúde, da exploração da mulher. E aí começam a surgir os movimentos populares, sendo que o mais expressivo dele nessa época foi o movimento do custo de vida, aqui na periferia de São Paulo, na Zona Leste. Mais expressivo não que ele fosse o exemplo, é aquele que, por estar em São Paulo, tinha mais mídia, mas existiam outros movimentos Brasil afora, só que a mídia não estava atenta, né? E o movimento aqui chamava a atenção da mídia. Então você tem a primeira esfera pastoral, a segunda esfera, eu vou fazer uma datação também meramente didática.
De 60 até 70, a esfera pastoral. De 70 a 75, a esfera dos movimentos populares pipocando por todo o Brasil. Luz, água, negro, mulher, índio, criança de rua, sabe? Tudo quanto é movimento. Né? Movimento de arte, teatro popular, canção, festival de viola, tudo pipocando pelo Brasil afora. Em 75, para usar um jargão, esses movimentos sociais vão adquirindo um caráter de classe. E aí surge a terceira esfera do movimento sindical. Porque esses movimentos populares já tinham suscitado as oposições sindicais. Porque os sindicatos estavam atrelados à ditadura. Então era muito difícil para a esquerda entrar no mundo sindical por força do controle da ditadura. Tanto que o caso do Lula é típico. O irmão dele, Frei Chico, do Partidão, fala: eu não posso porque sou queimado, mas vai você. Né? Vai você. E o resto da história nós conhecemos. E aí surge o sindicalismo combativo. A greve de Osasco, a greve de Contagem, as greves em Volta Redonda. Né? Começa a aparecer no Brasil um sindicalismo fora do controle da ditadura. E mais, com duas armas nas mãos que o movimento social não tinha, o movimento popular não tinha. Era dinheiro, por causa do imposto sindical. O movimento social nunca teve dinheiro. Era a maior dificuldade de fazer um encontro de movimentos sociais, era a maior dificuldade do mundo. Além do problema da repressão, o problema econômico. E a segunda arma que o movimento sindical tinha era a assessoria qualificada. No caso aqui de São Paulo, o DIEESE, que foi capaz de apontar as mentiras da ditadura, digas, do ministro Delfim Neto, né, que hoje está aí de braços dados com seus antigos questionadores, blefando, escondendo os reais dados da economia brasileira, mas a pesquisa do DIEESE, etc., apontando o blefe. E esse movimento sindical vai crescendo, vai se fortalecendo, vai questionando a ditadura, não por ser contra a ditadura, por ser contra a restrição dos direitos trabalhistas. Mas nesse processo há um processo de politização. Agora eu faço um parênteses antes de falar da quarta esfera, para também dar um depoimento pessoal. Eu saio da prisão em 73, vou morar numa favela em Vitória de 74 a 79, mas moro na favela, mas não paro, rodo o Brasil inteiro trabalhando com comunidades eclesiais de base, e mantenho um pé em São Paulo, numa equipe de educação popular que existe até hoje, chamada CEPIS, né? A Cissa, que está aqui, trabalhou comigo nisso, Centro de Educação Popular do Instituto Sete Sapiência, que assessorou inúmeros movimentos sociais no Brasil, formação de inúmeros, e também de criação do PT, da CUT, etc. Até hoje existe o CEPIS. Trabalhei 15 anos no CEPIS, e durante esse período começa a discussão de que todo esse movimento que vai se somando tem que se transformar numa força política, que é a quarta esfera, que é os novos partidos e o fim da ditadura. Né? E aí eu ponho também a CUT, a MST, os grandes movimentos sociais, as grandes articulações de movimentos sindicais e sociais. Eu venho com muita frequência em São Paulo, morando em Vitória, né? E aí estudo, eu conto em detalhes nesse livro aí, Calendário do Poder, que é o meu balanço dos 2 anos do governo Lula. Aí sou convidado, justamente pelo Fernando Henrique, né, com quem por coincidência tive hoje à tarde, por um papo na casa de um jornalista,
para encontrar 3 exilados que estão retornando ao Brasil: Fernando Henrique, o Almino Afonso e o Plínio de Arruda Sampaio. E lá me sento, muito vinho, muita mordomia, e aí eles dizem para mim o seguinte: estamos voltando para o Brasil a ditadura está acabando e vai haver uma reconfiguração das forças partidárias e a gente tem a proposta de criar um partido socialista. Isso eles disseram, agora eu vou dizer o que eu entendi. E nós entramos com a fome e você entra com o recheio, né? As comunidades eclesiais de base, naquele momento, apareciam como uma força social muito expressiva, até por ter dado origem aos movimentos populares. Estou falando de 78, a ideia do PT não havia surgido aí. E eu disse a eles: olha, interessante que o Frei Tito, né, meu companheiro de prisão, que morreu em consequência das torturas, aí no batismo de sangue, tem uma carta dele de 74 no exílio. Ele morreu em agosto de 74. Antes da morte, ele escrevendo carta, disse: a única saída para o revolucionário do Brasil é a criação de um partido dos trabalhadores. Ele usa literalmente essa expressão. Eu não tinha isso na cabeça. Eu tinha na cabeça o quê? Aquilo que eu disse para os 3. Não acredito num partido de cima para baixo. Eu acredito que esse movimento social vai criar uma força de baixo para cima. Não sei como e nem sei quando. Eles acharam que eu estava escondendo o jogo. E deixaram isso claro, que eu estava fazendo parte de uma conspiração para fundar alguma coisa a partir desse cabedal. Aliás, a vida inteira ficaram esperando quando é que o Beto vai ser candidato, né? E tem 2 coisas que eu não sou e todo mundo pensa que eu sou: padre e filiado a partido político. Eu nunca fui filiado a partido nenhum, mas todo mundo acha que eu fui filiado ao PT, que eu sou filiado, eu já fui, né? E como acha que eu sou padre, também não sou. Aí pergunta: como é que eu falo? Eu sou que nem freira, tudo que freira pode eu posso, que freira não pode, aí todo mundo entende, né? Bem, fecha o parênteses. Eu me lembro que eu respondi para eles: eu não quero no Brasil um novo PCB, um partido das comunidades de base. Não quero isso. E de fato, em 79, eu venho para cá, para São Paulo, e vou trabalhar na Pastoral Operária do ABC. E na Pastoral Operária do ABC tinha um monte de dirigentes do sindicato presidido pelo Lula, que frequentava a pastoral e eram militantes sindicais. Fiquei ali no meu espaço pastoral e nunca encontrei o Lula. Uma coisa curiosa. Em 79, toda aquela agitação e tal, nunca nos encontramos, nunca nos vimos. Fomos nos ver pela primeira vez em janeiro de 80, muito longe daqui, em João Molevade, na posse de um sindicalista. Ele foi, eu fui, e lá nós nos encontramos, fomos apresentados no almoço da posse do João Paulo Pires de Vasconcelos. E foi aí, sabendo que ele já tinha marcado data para fundar o PT na primeira semana de fevereiro, 10 de fevereiro de 80, que eu disse a ele: olha, Lula, eu estou preocupado porque vocês vão cometer um mérito e um erro. O mérito é fundar um partido de baixo para cima. Resultado desse movimento social, das greves, etc. O erro é que vocês vão atropelar o movimento sindical, o movimento pastoral e o movimento popular. Isso vai esvaziar esses movimentos, porque o pessoal vai entrar no oba-oba, que agora o PT é a solução de todas as coisas. Falou: você tem razão. E como é que a gente faz? Isso está descrito aí, porque foi tudo muito ágil. Tivemos que organizar um encontro em João Molevade, poucos dias depois, no mesmo lugar, de lideranças populares de todo o Brasil, para fundar a ANAMPOS, Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais, cuja história ainda não foi bem contada no Brasil. Eu lamento que, né, com tanta pesquisa, tanta tese, tanta bobagem que pede aí na universidade,
e esquecem de investigar mais todo esse processo popular. Mesmo Paulo Freire, né? Você sabe que o Paulo Freire é mais estudado fora do Brasil do que dentro do Brasil? Quando eu viajo, eu fico impressionado o que tem gente aprofundando Paulo Freire, fazendo tese. E aqui no Brasil ainda, né, parece a revista Veja. Paulo Freire é de menor importância. Aconteceu aí, está enterrado, etc. Né? Bem, a Nampos foi a mãe da CUT e a mãe da Central de Movimentos Populares. Só que a CUT surge, se não me engano agora, 84, agosto de 84, em São Bernardo, 83, agosto de 83 em São Bernardo, e foi a Nampos que criou toda a infra para o congresso da CUT, que tinha ocorrido o racha da Praia Grande, né? E aí, o S do ANAMPOS, que era Movimentos Populares e Sindicais, passou a ser o plural de Movimentos Populares, que cria a Central de Movimentos Populares em 92, e cujos 20 anos da Central de Movimentos Populares serão comemorados no ano que vem, porque esse é um ano eleitoral, então não vai dar tempo de organizar. Em 2013 já está marcado a fundação da Central de Movimentos Populares. Então, com tudo isso, a gente consegue equilibrar no Brasil aquilo que nós, nesse período, chamávamos de manter as 4 instâncias estratégicas: o pastoral, o popular, o sindical e o partidário. Eu me lembro em cursinho de educação popular, a gente explicando isso. O desafio, e a gente conseguiu isso no Brasil, é não querer absorver ou excluir o outro. Né? No caso feminino, uma esfera não querer absorver ou excluir a outra. E isso se conseguiu. O pessoal do exterior, quando vem aqui, ficava admirado. Como é que vocês conseguiram criar um partido sem atrelar o movimento sindical, sem transformar o movimento pastoral em correio de transmissão do partido? Porque você ia nos encontros nacionais de comunidade de base, chamados intereclesiais, todos os encontros, a gente fazia pesquisa, qual é a sua preferência partidária? Todos os partidos, muita gente era do PFL e tal. Por quê? Porque no interior a coisa é outra. Apesar do cara ser progressista, comunidade de base, não sei o quê, né? Mas lá no município dele, ele está lá ligado a PMDB, a PFL, a não sei o quê. Isso foi uma grande conquista, manter essa autonomia e ao mesmo tempo uma relação que a gente chama de complementaridade. Né? Essas esferas elas têm que ser autônomas, não excludentes e complementares.